Bom, Nonona, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre globalização. Então, eu vou fazer uma pequena revisãozinha aqui para a gente poder relembrar o que foi estudado nas nossas últimas aulas. Na verdade, eu vou só passar os slides aqui para a gente poder ver melhor o que a gente trabalhou, tá bem? E só para lembrar que na última sexta-feira eu estava adoentada, não consegui dar aula para vocês direito, não consegui dar aula para vocês, então eu resolvi fazer essa videoaula para que a gente não fique com o nosso conteúdo atrasado, tá bem? Então eu espero que dê para compreender bacana esse assunto. Então a gente já iniciou aqui globalização, né? A gente viu quais são as características mais importantes da globalização. Eu expliquei para vocês também que a globalização ela é resultado do desenvolvimento dos meios de comunicação, tanto dos meios de transporte quanto dos meios de comunicação também. Aqui eu trouxe para vocês na última aula alguns exemplos sobre esse desenvolvimento dos meios, né, de comunicação e de transporte. No caso aqui é o container, que permitiu aí que os países pudessem fazer trocas comerciais em grande escala. Então, esse tipo de tecnologia, esse tipo de desenvolvimento tecnológico é que permite que os países do mundo possam fazer trocas comerciais entre eles, porque nós temos uma tecnologia que permite que as mercadorias viajem rapidamente pelo mar e em grande quantidade. Se não houvesse essa tecnologia, os países não poderiam fazer essas trocas comerciais da forma que acontece hoje, porque não teria capacidade da gente trazer lá da China equipamentos eletrônicos e tirar a soja daqui e enviar para a Ásia, entenderam? Precisamos desse tipo de desenvolvimento dos meios de transporte para a gente conseguir desenvolver a globalização. Eu trouxe para vocês alguns objetivos desse capítulo, que é, primeiro, discutir os efeitos socioeconômicos gerados pelo fenômeno da globalização, reconhecer aspecto cultural do processo de globalização, relacionar a globalização ao aumento dos fluxos de capitais, mercadorias e pessoas, identificar os principais impactos ambientais causados pela intensificação da produção industrial, do comércio e do consumo decorrentes da globalização. Então, o objetivo é que ao longo dessa unidade sobre globalização vocês compreendam todos esses assuntos. Eu falei para vocês também sobre o histórico, né, da Guerra Fria e como isso contribuiu para o desenvolvimento tecnológico que acabou resultando, né, nessa globalização que a gente conhece hoje. Então, a maior parte das tecnologias que nós conhecemos vieram aí desse período de Guerra Fria, que eu já expliquei para vocês as características da Guerra Fria. E aí, graças a esse histórico todo que a gente tem toda essa tecnologia, tá? Celular, smartphone, tablet, que permite que os bilhões de pessoas no mundo estejam interligados pela internet. E aqui eu trouxe uma outra, né, faceta da globalização, que é o investimento em pesquisa. Então, como a globalização ela é resultado do desenvolvimento tecnológico, então tecnologia é uma coisa muito essencial no mundo globalizado. Então, os países que investem em pesquisa, em tecnologia, em invenções e inovações tecnológicas, eles têm aí como é que eu poderia dizer? Eles têm aí um papel muito mais em destaque na globalização, eles têm vantagens, porque eles estão ali, entendeu? Equipados com a melhor tecnologia, com o melhor desenvolvimento. Se a globalização só funciona bem com a tecnologia, com os meios de comunicação e os meios de transporte bem desenvolvidos, então os países que têm tudo isso eles têm aí uma vantagem no mundo globalizado. Então a gente pode perceber que os países que mais investem em pesquisa são os países da América do Norte, países da Europa, a China, que tá bem aqui, né? Peraí, deixa eu mudar a cor aqui.
aqui a China, o Japão que tá aqui do ladinho. Então, esses são os países que realmente investem em tecnologia. A gente tem aqui a Austrália e o Brasil que tá aqui. Opa. O Brasil. Peraí, gente. Que tá aqui. Vocês podem observar que ele faz bons investimentos, de acordo com a legenda aqui, ó. A gente tem aí entre 1 e 2% do nosso PIB investido em pesquisa. Então, a gente não percebe isso, né? Existe algum problema aí de mau investimento desse dinheiro, mas nós somos um dos países que mais investe. Olha, a gente tá na mesma aqui, ó. Na mesma categoria da Rússia, que também investe a mesma faixa etária que nós, que o Canadá também. Só que a gente pode perceber, por exemplo, inovações tecnológicas, como foi o caso da vacina para o Covid. A gente desenvolveu sim uma vacina, tá bem? Mas assim, a gente percebe que os outros países, eles estão um pouco mais na frente do que nós em inovações tecnológicas, tá? Então é bom a gente fazer essa reflexão, por que que o Brasil, sendo um país que investe muito em tecnologia, em pesquisa, em inovações tecnológicas, por que que a gente não tem aí um país que se destaque por isso? Nós somos um país agroexportador, então não faz muito sentido. E aqui a gente tem uma faceta importantíssima da globalização, que são as grandes corporações. Então, as grandes corporações é o que nós chamamos atualmente de transnacionais. É importante a gente entender o seguinte: a globalização, ela começou a se desenvolver graças ao capitalismo lá nas grandes navegações no século XVI. Ao longo do tempo que o capitalismo foi se espalhando para outros países, os países eles foram se conectando cada vez mais e a globalização ela foi se intensificando. Uma forma bem comum que aconteceu para esses países poderem explorar e vender os seus produtos industrializados para outros países foram através dessas empresas, que na época nós chamávamos de empresas multinacionais, tá bem? Essas empresas multinacionais que estavam em várias nacionalidades, elas saíam de seu país de origem, iam para outros países onde tinham um mercado consumidor e matérias-primas mais baratas, porque o objetivo dessas empresas é o lucro. O objetivo dessas indústrias é lucrar. Então, elas saem do país de origem delas, vão para outros países, deixam a sede no país de origem, mas as fábricas onde eles vão precisar produzir o produto, contratar pessoas, eles iam para outros países que possibilitariam um lucro maior. Seja porque eles iriam pagar salários mais baixos, seja porque eles poderiam vender esses produtos para um mercado consumidor. Com o passar do tempo, essas empresas deixaram de se chamar multinacionais para se chamar transnacionais. Por que transnacionais? Porque elas não estavam mais ligadas ao país de origem delas, elas transcenderam essa questão da nacionalidade. As empresas transnacionais, elas não têm compromisso com o país de origem. Elas vão onde convém elas. Momento Rafa Kalimann agora. Você está onde convém, mas as empresas transnacionais, elas vão aonde convém a elas, aonde elas vão ter lucro. Eu trouxe pra gente o exemplo da Apple, né? A Apple é uma empresa transnacional, a sede dela fica ali nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Então, seria interessante para os Estados Unidos que a Apple contratasse estadunidenses para trabalhar, gerasse emprego nos Estados Unidos, entendem? Fazer a fábrica nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, os funcionários, os engenheiros, os técnicos, eles têm uma qualificação profissional muito alta e a Apple iria ter que pagar salários altíssimos para estas pessoas. Então, o que a Apple faz? Ela não tem compromisso com os Estados Unidos, né, com o governo estadunidense, ela quer lucro, ela deixa a sede ali nos Estados Unidos, onde eles vão investir em tecnologia ali nos Estados Unidos, ali que está acontecendo as invenções, mas a fábrica, olha só, a fábrica que acontece
ela é localizada no Brasil, indústria brasileira. Na verdade, só a fábrica do iPhone é aqui no Brasil. É porque os trabalhadores ganham menos, né? A matéria-prima que é mais barata. Então, a Apple opa, a Apple sai dos Estados Unidos e vai colocar sua fábrica aqui no Brasil. Mas a sede continua aqui. O que, que seria a função da sede? Tomar decisões, fazer o investimento ali em pesquisa, produzir essa ciência, essa tecnologia. Então, a tecnologia ainda está aqui nos Estados Unidos, está aqui. Mas a fábrica, que é onde vai gerar o emprego, onde vai pagar o salário, onde vai utilizar a matéria-prima para produzir o produto final, que é o celular, é aqui no Brasil, tá, gente? Então, basicamente, a empresa transnacional vai estar onde convém a ela. Lembrando que para os Estados Unidos seria mais interessante que a fábrica da Apple estivesse nos Estados Unidos gerando emprego lá nos Estados Unidos. Mas aí a Apple não tem esse compromisso com os Estados Unidos. E aqui tem esse infográfico mostrando aí essas várias empresas transnacionais. Basicamente aqui esse infográfico ele quer mostrar pra gente como existem algumas empresas que são donas de outras empresas, ó. Várias outras empresas, é um monopólio. Olha só, gente, praticamente todos os produtos que nós utilizamos, eles são dos mesmos donos, tá bem? Aqui são várias marcas, ó. E tudo é da Nestlé, aqui são várias marcas. Tudo é da P&G. Aqui são várias marcas, tudo é da Johnson Johnson. É um monopólio. Na verdade, o mundo ele está dominado por pouquíssimas empresas que são muito, muito, muito ricas. E eles compram e tem várias outras marcas, submarcas, que a gente pensa, estou consumindo tal marca. Na verdade, essa marca aí quem é dona é a Coca-Cola. É tipo isso, entendeu? Então, a Coca-Cola ela é dona de várias outras empresas. A Kraft é dona de várias outras empresas e assim por diante. No final das contas, nós estamos aqui enchendo os bolsos de pouquíssimas empresas transnacionais. E aqui a gente tem, deixa eu ver aqui a hora, que eu não quero que fique muito longo. Aqui a gente tem aqui as maiores empresas transnacionais do mundo, né? Nós temos aqui a Walmart, né, que é uma empresa estadunidense, que está em várias localidades do mundo. É uma empresa de supermercados, de vários tipos de serviços de comércio. E em segundo lugar, nós temos a Sinopec na China, que é do setor de energia. Depois a Royal, que também é energia. E depois nós temos a Petrochina, a ExxonMobil, BP, todas de energia. E aí nós temos a Toyota automobilística. Então aqui é basicamente questão de lucro, né? Quem são as empresas que mais estão lucrando no mundo lá em 2015, tá certo? E aqui, para a gente finalizar com uma atividadezinha, né? O trabalho no mundo global. Na economia global, exige-se dos trabalhadores cada vez mais qualificação. Essas empresas transnacionais, gente, elas exigem qualificação profissional, tá certo? Então, hoje em dia, até para você ser, sei lá, ajeitar a estante do supermercado ali para ser aquele organizador dos produtos, você precisa ter um curso que te habilite a fazer aquilo, porque cada vez mais essas empresas transnacionais estão exigindo qualificação e especialização dos trabalhadores e pagando pouco, viu, gente? O salário não aumenta, não, só a especialização que é exigida. Então, é necessário que os funcionários sejam capazes de lidar com as novas tecnologias introduzidas no processo de produção e tomar decisões rapidamente. O conhecimento e a constante atualização profissional são exigências do mercado de trabalho atual, por isso que eu sempre digo para vocês. O ensino médio não vale mais nada. Hoje em dia, vocês têm que estudar, vocês têm que fazer cursos técnicos, têm que fazer um curso superior, porque cada vez mais o mercado de trabalho está exigindo especializações, tá? A qualificação profissional e a atualização profissional, ou seja, tu nunca vai deixar de tentar se atualizar, porque cada vez mais o mercado está se tornando mais tecnológico. Sobre a qualificação profissional. Na economia global é necessário que as pessoas se preparem para ser competitivas no mercado de trabalho por meio da formação educacional contínua.
considerando o que você sabe sobre o desenvolvimento educacional brasileiro, mencione desafios que o Brasil deve superar para formar profissionais competitivos no mercado de trabalho globalizado. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o desenvolvimento educacional brasileiro e pesquisar quais são os desafios que o Brasil tem que superar para formar profissionais competitivos. Nós vamos aí comentar, discutir esse assunto na nossa próxima aula. Gente, eu conto com o comprometimento de vocês, tá bem? Conto mesmo. Espero que vocês façam essa atividade e as outras atividades que eu passe, tá certo? Então é isso. Obrigada.